Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui gravar mais um vídeo para vocês e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre terapia pulpar em dentes decíduos, certo? O que a gente vai trabalhar hoje? Então nós temos para hoje trabalhar um pouquinho com a introdução do que é isso, dentro do que é a endodontia, né, dentro da dentição decídua. Vamos revisar um pouquinho das características morfofuncionais, porque é extremamente importante isso para a gente poder realizar a nossa endodontia com sucesso, né? Vamos trabalhar com o diagnóstico da condição pulpar, a gente precisa saber como diagnosticar essa condição, como que a gente vai abordar isso junto aos pais. As contraindicações para fazer tratamentos endodônticos, as táticas operatórias, e as táticas operatórias aí entram para a polpa vital, para a polpa necrosada e um pouquinho de tecnologias dentro da odontopediatria, tá bom? Só que a gente vai dividir essa aula em vários momentos, então até o final da semana vocês já vão conseguir ter visto toda essa aula para a gente poder fazer um bate-papo legal e trabalhar um pouquinho mais sobre endodontia na dentição decídua. Então vamos lá. Por onde eu me baseei, onde vocês podem buscar referências, que são referências ótimas e excelentes sobre endodontia na dentição decídua. Nós temos o capítulo 10 desse livro, que é Traumatismo na Dentição Decídua, que é do professor Feldes, do professor Kramer. Extremamente bom esse capítulo, bem atualizado. E o capítulo 31 da professora Maria Salete, desse livro aqui da Odontopediatria na Primeira Infância, tá? Então, esses dois teve também uma utilização do capítulo do Manual de Referência da Odontopediatria, mas esses dois são os nossos principais guias, tá? Então, vamos lá, vamos começar e vamos olhar o seguinte. Primeira coisa, quando a gente pensa em endodontia na dentição decídua, muitos pais nem acreditam que o dente decíduo tem raiz e que essas raizinhas aqui, ó, precisam ser tratadas. Então, a primeira coisa que eles falam é o seguinte: doutora, mas o dente de leite cai e cai sem raiz, eu nunca vi raiz, como assim? Agora a senhora quer fazer um tratamento de canal. Gente, a gente tem que lembrar os pais que quando o dente esfolia, quando ele cai, normalmente, naturalmente, o que acontece? Teve já todo um processo de reabsorção dessas raízes e o que ele está vendo realmente é a sua coroa. Então, para ele, realmente não tem raiz. Mas nós temos que mostrar que tem raiz, a gente tem que mostrar que precisa fazer o tratamento de canal e que, se não fizer o tratamento de canal desse dentinho aqui, quem está embaixo dele? Olha lá, ó, quem está quase que grudado nele? Nosso dente permanente. E é esse dente permanente que a gente não quer que tenha nenhum problema. Então, é isso que a gente precisa conversar com os pais e indicar para eles, para que eles mantenham o dente decíduo em boca. E quando a gente trabalha sobre isso, a primeira coisa que a gente tem que falar e convencer os pais é o quê? É que os objetivos os objetivos da odontopediatria, o que a gente quer? Preservar os nossos dentes decíduos em condições até a época de esfoliar. Então, eu quero que essa dentição decídua perfeita aqui, ela se mantenha, que essa criança tenha estética, tenha função, que isso venha para abrir caminho, então, para os nossos dentes permanentes, que ela consiga se completar e ter um adulto, então, saudável. E quando a gente trabalha com isso, a gente precisa mostrar para os pais que muitas condições de saúde bucal podem impactar na qualidade de vida dessas crianças. E que então seria tão interessante, né, que os pais trouxessem seus filhos para acompanhamento, para avaliação, porque uma cárie, um tratamento de canal, um trauma, uma exo, muitas vezes podem impactar na qualidade de vida dessas crianças. E a gente tem que indicar isso a esses pais. Quando falta um dente ou quando a gente vê uma situação como essa, muitas vezes lá no nosso consultório chega a dar um desespero, que a gente não sabe por onde começar. E onde que a gente vai trabalhar isso, né? Então, ó, a gente começa com essa parte aqui, ó, e fazendo o quê? Removendo restos radiculares que a gente vai ter,
fazendo tratamento de canal em dentes que dê para manter, trabalhando o que mais? Fazendo restaurações provisórias, ART, tentando manter uma boa condição de saúde bucal para que essa criança tenha hábitos de higiene diferentes. Então, a primeiro dia que ela vem, ela apresenta-se assim ao dentista, como que ela está? Olha aqui, o que tem aqui? A famosa mamadeira com leite, né? E além de leite, tem o que aqui dentro dessa mamadeira? Muito, muito gostoso, Nescau, chocolate. Isso leva a essa condição aqui com os maus hábitos de higiene bucal. E a gente quer isso aqui, ó, tentar manter o que der para manter na melhor condição possível e que ela cuide desses aqui. E de forma que ela cuide para que depois, quando começa a erupcionar os permanentes, ela não tenha nenhum problema com esses permanentes. E ela seja, então, uma adolescente saudável, com completa condição de saúde bucal, sem nenhum problema, sem nenhuma condição que lhe atrapalhe. Então, isso são as orientações que a gente tem que passar aos pais, que a gente quer preservar os dentes descidos, que eles têm que se manter em boca, que a gente precisa deles, eles estão ali porque eles têm uma função. Então, o dente descido não está ali somente por estar. Ele tem várias funções desenvolvidas e é ali que a criança tem que aprender a boa condição de saúde bucal para manter isso na adolescência e na vida adulta. E quando a gente trabalha com isso, eu gosto sempre de trazer essa frase. O custo do cuidado é sempre menor que o custo do reparo. Então, sempre que eu cuido, o custo é muito menor do que quando eu tenho que reparar, ou seja, do que quando eu tenho que ir lá trabalhar e fazer uma restauração, uma exo, um tratamento de canal, um aparelho ortodôntico. Se eu cuidar, se eu manter, isso vai levar a um custo muito menor no futuro, com certeza, né? Isso a gente precisa falar para os pais, porque a gente precisa dizer que o tratamento de canal é importante. Que se ele fizer o tratamento de canal, ele está preservando o dentinho de leite, que está logo ali embaixo, o dente permanente, desculpa, que está logo ali embaixo. Ele está cuidando da saúde bucal do seu filho. Então, essas coisas a gente precisa falar aos pais. E a primeira coisa hoje, depois de a gente se convencer que o dente de leite é importante e que a gente precisa fazer canal, a primeira coisa que vocês vão relembrar são as características morfofuncionais da dentição decídua, certo? Então, vamos pensar o que tem de característica da dentição decídua que vale a pena eu lembrar para fazer um tratamento de canal nesse dentinho. Vamos começar com a primeira coisa. A camada de esmalte e dentina dos dentes decíduos é mais delgada e menos mineralizada. Então, acompanhem comigo o que a gente está vendo aqui. Dente permanente, certo? Olhem a camada de esmalte grande, né? Olha aqui, ó. Daqui, ó, até aqui, ó, vocês estão vendo o esmalte, certo? Olha do dente decíduo, daqui a aqui. Olha como é pequenininha. Então, é mais delgada, é mais fina, menos mineralizada. Por isso que o processo carioso é mais rápido na dentição decídua do que na dentição permanente. Além disso, eu tenho cornos pulpares proeminentes. Eu botei, olha, imaginem essa linha aqui em cima. Eles estão na mesma linha de oclusão, concorda? Estando na mesma linha de oclusão, olha onde está o corno pulpar do dente decíduo, olha onde está o do dente permanente. Aonde é mais fácil a cárie atingir, dentição decídua ou dentição permanente? Dentição decídua. Onde é mais fácil a minha broca entrar e causar uma iatrogenia de perfurar e acabar muitas vezes expondo minha polpa? Dentição decídua ou dentição permanente? Dentição decídua. Então, cornos pulpares proeminentes, cuidado. Então, quando a gente fala cuidado na abertura, vai devagar, remove o cárie com cuidado, coloca uma baixa rotação aí, vai com uma colher de dentina. O que nós estamos pedindo para vocês? Cuidado, porque o corno pulpar é proeminente. A camada de esmalte dentina é mais delgada e menos mineralizada. Nós temos também uma maior amplitude canalicular. O que é isso? Os canalículos são maiores. Então, pode ser que nessa minha dentição decídua, algum material colocado atinja mais rapidamente a polpa e dê mais agressão
a ela, dependendo do material que eu for utilizar. Até mesmo a cárie, o processo carioso é muito mais rápido. E eu tenho outra característica da minha dentição. Olhem isso. As raízes são divergentes, olha, uma para um lado, uma para o outro. Olha a diferença, dente permanente, dente descido. Por que o dente descido tem essa raiz divergente? Porque eu preciso abrigar o germe do permanente aqui embaixo. Eu tenho um assoalho, ó, muito fininho. Olha aqui a diferença desse para a diferença desse. Olhem aqui, ó. Terminou e olha o final aqui. Assoalho aqui e olha aqui. Então, ele está muito mais fino, é muito mais fácil eu perfurar. Então, eu preciso ter cuidado na abertura. E esse cuidado é tanto na abertura quanto no tratamento em si. Porque muitas vezes a gente acha que o tratamento endodôntico, que o dente descido, ele só tem as duas raízes e os dois canais. Se for inferior, né? Falando de molares inferiores. Gente, dente descido tem foraminas, canais, canalículos, acessórios, todos eles via de comunicação com o tecido pulpar e tecido periodontal. O que eu estou falando para vocês sobre isso? Eu estou falando que muitas vezes, olhem essa tomo aqui, olhem isso aqui. O que a gente vê nessa imagem? Eu vejo o canal principal, eu vejo acessórios, eu vejo colaterais, eu vejo canais laterais. Olhem isso, olhem a complexidade desses dentes descidos. Às vezes eles se tornam mais complexos que os dentes permanentes. Então a gente não pode fazer de qualquer jeito. Eu não posso simplesmente, por ser mais fácil tratar o dente de leite, abrir, colocar qualquer coisa, fechar e achar que vai dar certo. Ou, não, vou irrigar só um pouquinho, porque isso aqui deve dar certo também. Não é assim, gente. Muito cuidado. Ele é um dente extremamente complexo. Eu falo que o tratamento de canal em dente descido é muito mais fácil, tá? Isso eu falo mesmo. Porque é mais fácil, mas ele tem muitos detalhes em relação à dentição permanente. Então, cuidado, tá bom? E o que eu quero deixar para vocês sempre lembrarem? Aonde a gente encontra mais lesões? Nos molares descidos. Geralmente a gente encontra as lesões aqui, ó, na área de furca. Por quê? Porque é aqui que eu tenho vasos sanguíneos que ficaram de forma residual durante o desenvolvimento do dente. Eles não se fecharam, então acabo tendo conexões pulpo-periodontais. Então, a minha lesão em dentes descidos molares, eu vou verificar essas lesões na área de furca. Na dentição permanente eu verifico onde? No ápice. Geralmente, também tem área de furca. Mas nos dentes descidos, 90% das lesões eu vejo na área de furca, certo? O que mais que a gente pode trabalhar um pouquinho sobre a anatomia desses dentes descidos para a gente relembrar? Na área de furca, que a gente já falou que tem um assoalho fino, que é menos delgado, né? Mais delgado, desculpa, menos mineralizado, que o assoalho é fino, que eu tenho as raízes divergentes, que eu tenho que cuidar. Abaixo da área de furca, que é onde geralmente eu vou ter as minhas lesões, o que está ali embaixo? O germe do dente permanente. Então, embaixo da área de furca está o germe do dente permanente, por isso que as minhas raízes são divergentes. Quando eu tenho uma patologia na área de furca, então quando eu tenho uma lesão nessa área de furca, se o meu dente permanente tiver rompido a cripta óssea, que estaria lhe protegendo, eu posso gerar um distúrbio na formação do meu germe do dente permanente. Então, uma lesão de um dente descido em área de furca pode levar a uma lesão no desenvolvimento do meu dente permanente. E um desses exemplos é o que a gente chama de dente de Turner. É uma hipoplasia localizada, geralmente no pré-molar, tá? Só em um local. Então, quando a gente vê imagens como essa aqui, o que a gente pensa? Opa, é um pré-molar, tem uma hipoplasia, olha, tem a perda aqui, ó, tá amarelado, característico bem de hipoplasia. É um dente só, não tem mais nenhum outro na arcada dessa forma. Pré-molar. Antes dele tinha um molar descido.
Será que esse molar descido não teve uma lesão, essa lesão não atingiu o nosso dente permanente e ele não foi lesionado? Igual essas duas imagens aqui, olhem, esses dois dentes, descido, descido, permanente, permanente. Cadê a cripta aqui protegendo? Não tem cripta aqui protegendo ele, certo? Certo. Isso aqui, por algum tempo, pode sim levar a um germe do dente permanente erupcionar dessa forma, como um dente de Turner. Então, é importante falar para os pais, se vocês visualizarem uma radiografia como essa, ou mesmo com lesão, que vocês falem, olha, pai, se não tratar do canal, essa lesão vai continuar. Progredindo, futuramente o dente dele pode nascer de tal forma. E mostrem uma foto para os pais, para eles entenderem o que é isso, porque a relação é muito próxima do dente descido com o dente permanente, tá? E eu quero relembrar mais uma vez, eu sempre vou voltar, vocês vão ver várias vezes aqui, vai ter slides assim, para a gente cuidar na abertura. De que forma? Olhem aqui, perfurações, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui. Dependendo do jeito que a gente for abrindo, dependendo do jeito que a gente for trabalhar, a gente pode causar perfurações nos nossos dentes descidos. E aí, uma perfuração em um dente descido contraindica manter ele em boca. Ou seja, uma perfuração em um dente descido, na grande maioria das vezes eu vou ter que fazer exodontia desse dente, certo? Geralmente, na dentição permanente, a gente não consegue tratar. Na dentição decídua, muito raramente, tá? O que mais que a gente tem que cuidar das características morfofuncionais desses dentes decíduos é o ciclo biológico. Por que isso é importante? Porque o ciclo biológico inclui as mudanças que esse nosso dente teve e que a polpa teve, desde a erupção dela até a esfoliação. Então, a gente tem dois processos que a gente tem que relembrar. A gente tem a rizogênese e a gente tem a rizólise. Gênese, formação. Então, relacionado à formação do dente, o que eu vou ter lá? Odontoblastos e fibroblastos. Rizólise, lise, quebra, término. Então, o que eu estou falando? Relacionado à reabsorção do meu dente. Eu tenho uma desorganização dessa raiz. Tá, Sam, mas por que isso é importante? Gente, porque é o seguinte, a resposta da polpa depende da idade que a polpa tem. Uma polpa jovem está com vários elementos formadores, então é mais fácil ela reparar. Uma polpa velha, senil, tem mais fibras, está mais degenerada, é mais difícil ela se reparar. E o que isso tem a ver com tratamento de canal? Dependendo da idade da polpa, eu posso fazer tratamentos mais conservadores. Dependendo da idade, eu vou fazer tratamentos mais invasivos. Isso que eu vou mostrar para vocês, o que eu quero que vocês pensem. Depois, quando a gente trabalhar nos materiais utilizados, nas técnicas utilizadas, a gente sempre vai relembrar como está a nossa polpa, como a nossa polpa é, que idade tem a nossa polpa. Será que dá para fazer mais conservador? Será que eu vou ter que fazer um tratamento mais invasivo? Então, isso também é muito importante, é o ciclo biológico do nosso dente, tá? Além desse ciclo biológico, a gente precisa cuidar muito nos padrões de reabsorção ou rizólise, tá? Melhor como vocês quiserem chamar, eu gosto de chamar de reabsorção. Então, qual é o padrão de reabsorção que a gente tem? O padrão de reabsorção que nós temos em dentes anteriores é de que forma? A gente tem, então, nossos dentes descidos, nossos dentes permanentes. Os dentes permanentes, para erupcionar, acabam vindo pela raiz, pela parte palatina da nossa raiz, reabsorvendo até chegar na parte vestibular. Então, geralmente, em dentes anteriores, quando a gente faz uma extração que precisa, por não conseguir remover esse dente, olha o jeito que a gente enxerga. Geralmente, a gente vê o quê? Essa é a parte palatina, tá? Então, ó, a parte palatina aqui ó, já começou a reabsorção. Se eu olhar por vestibular,
Olha onde está. Estaria aqui. O que isso quer dizer? Se eu fizer uma radiografia, a radiografia é bidimensional. Então, eu vou me basear onde para fazer o cálculo do tamanho do meu dente? Vocês iriam fazer uma radiografia e iriam medir da coroa até onde? O ápice, certo? Certo. Só que aonde tem um padrão de reabsorção diferente, olha aqui, ó, aqui já começa a reabsorção. Então, a minha lima teria que parar aqui. Mas, como eu tenho uma radiografia bidimensional e eu estou vendo por vestibular, minha lima iria parar aqui. Então, eu poderia estar instrumentando, quem sabe, o meu dente permanente, que está logo aqui atrás. Por isso que tem que cuidar alguns sinais que o dente vai nos dar, de que ali tem alguma reabsorção, e essa reabsorção eu tenho que diminuir o tamanho. Se eu for em 10, de repente eu vou ter que ir em 8, em 7, em 6 milímetros. Porque a radiografia é bi, estou vendo uma imagem tridimensional e tem um padrão de reabsorção. A gente precisa simplesmente lembrar que isso pode acontecer. Que se isso puder acontecer, a gente precisa trabalhar, certo? E aqui, ó, olhem aqui, a gente está vendo também, ó, um padrão de reabsorção. Reabsorveu o dente descido, tá aqui só uma casquinha, olha lá o dente permanente, erupcionando lá atrás. Então, quando eu remover esse dente, muito provavelmente uma imagem parecida com essa eu vou ter. Uma grande reabsorção por palatina e uma face vestibular ainda quase ou mais ou menos intacta, certo? E como que é nos dentes posteriores? Pensem, nos dentes posteriores, embaixo das raízes, eu tenho o meu dente permanente. Então, uma reabsorção correta e reta seria o quê? Esse dente começar a erupcionar aqui, ó, nessa guia, eu ir reabsorvendo aqui, ó, de interno para externo, igualmente, certo? Só que às vezes acontece o quê? Que o dente está um pouquinho mais inclinado para um lado. Aí acontece de eu ter menos reabsorção em uma raiz e, ó, muito mais reabsorção em outra. E quando eu faço exo, olha o que eu vejo, uma raiz quase íntegra e a outra nem está mais aqui. É um padrão de reabsorção. E a gente tem que lembrar disso, e a gente tem que cuidar disso dentro da nossa endodontia, porque isso pode impactar em como nós vamos realizar o nosso tratamento de canal, certo? Bom, vamos continuar. Outra opção e algo que eu quero que vocês lembrem muito dentro desses padrões de risólise é o cuidado que vocês vão ter que ter, então, na instrumentalização. Concordam que se o padrão de reabsorção é 1, o cuidado na instrumentação também tem que acontecer, porque senão eu posso instrumentar o meu dente permanente, certo? Então, olhem essas imagens aqui. Olhem essa reabsorção aqui. Aonde minha lima ia estar? Teria que estar quase que aqui. Olha isso aqui, ela não está ali. Olhem esse padrão. Parecia que tinha que ficar aqui. Olhem, está todo reabsorvido. Olha aqui, completamente reabsorvida essa parte. Então, minha lima não está limpando o meu dente. Minha lima está lá limando ou o meu permanente, ou o osso, ou qualquer outra coisa. Nossa, então é assim? Então tem que ter cuidado? Tem! E muito cuidado, porque isso pode acontecer. Isso é comum de acontecer. É muito comum de acontecer, tá? Então, muito cuidado na nossa instrumentalização. Olhem isso, olhem esse padrão. Muitas vezes, na radiografia, eu não vou ver essa reabsorção aqui. Eu não vou ver isso aqui. Olha como está fininho, olha como está reabsorvido. Às vezes eu não consigo enxergar isso. Às vezes eu vou ver outras coisas que não esse padrão aqui. Então, é importante a gente cuidar, certo? Digo que é tão importante a gente cuidar no padrão de reabsorção ou risólise, cuidar na abertura, cuidar na instrumentalização, né, desses nossos canais. E a gente tem que observar, principalmente, o diagnóstico da condição pulpar. Então, é muito importante a gente observar os sinais e os sintomas clínicos dentro da endodontia, tá? E para isso, eu vou dar uma folguinha para vocês agora. Volto daqui a pouquinho
e a gente começa os sinais e sintomas clínicos para vocês observarem se a gente vai fazer endo ou não.